Bem, pessoal, vamos ver mais um exemplo, né, de isometria, nesse caso, né, poderia também ser axonometria, tá? Nesse caso, vamos construir uma isometria. Então, nosso triângulo fundamental, ou triângulo axonométrico, vai ser um triângulo equilátero, tudo bem? Triângulo axonométrico XYZ, o comprimento de XY é 10 centímetros, tanto os três lados do triângulo vão ter comprimento 10 centímetros. Posição da origem direita em cima, frente, tá? E eu quero o ponto O visível, beleza? Aqui é a peça que a gente vai desenhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o formato dessa peça. Então, ó, se você pensar bem aqui, você tem olhando de frente a peça, tem dois blocos principais. O de baixo aqui, que vai ser um paralelepípedo, e em cima dele uma pirâmide, tá? Olhando de cima eu vejo a pirâmide aqui, e embaixo todo o paralelepípedo aqui embaixo, né? E aqui eu tenho as medidas dos objetos aí. Então vamos começar fazendo um esboço desse objeto para entender melhor a geometria, tá? Então meu esboço ele começa, ó, eu desenhei dois blocos, o bloco de baixo, tá vendo que eu não estou me preocupando muito com as medidas aqui, é só um esboço, tá? O bloco de baixo e o bloco de cima que contém a pirâmide. Então eu penso no meu esboço em blocos primeiro, tá? Aqui na parte de cima eu vou desenhar a pirâmide e embaixo vai ser simplesmente o bloco. Então, o vértice da pirâmide, esse ponto aqui, ó, ele está bem no centro da face de cima. Para eu achar o centro da face de cima, eu vou ligar os vértices da face de cima, ó, determinando o centro. Aqui é onde vai passar a pontinha da pirâmide, tá? Essa pontinha aqui. Ó. Então, eu posso cortar aqui as faces e encontrar vértices, né, de pirâmide, por exemplo. Em seguida, eu posso desenhar a pirâmide ligando aqui com as arestas da base dela. Tá? Então, levando em conta a visibilidade, eu teria um esboço mais ou menos assim, a parte de baixo e a parte de cima da minha pecinha. Sempre importante esse exercício de fazer o esboço, para entender como é a peça, né? Bem, continuando. Usando a questão da posição da origem, eu desenhei os eixos aqui, né? Então, estou usando direita em cima e em frente, ponto O na direita, frente, ponto A' em cima, tá? Desenhei os eixos, né? Acompanhando aqui a minha figura, o volume de desenho, beleza? Construí o triângulo equilátero com o eixo Z para baixo, né? Porque Z está para baixo, e coloquei o X na esquerda, porque o X está para a esquerda aqui, está apontando para a esquerda. Você pode colocar a ordem que você quiser no triângulo, colocar ele em qualquer posição aqui. Isso vai ter um efeito ou de espelhar o desenho ou rotacionar o desenho. Ok? Bem, fizemos a graduação da nossa isometria. Se você não sabe como graduar, veja nos exemplos anteriores que está explicando. Vou desenhar a caixa envoltória. Então, desenhei a caixa aqui, fiz as marquinhas, né, nas dimensões da caixa. Dimensão X da caixa, 5. Então, aqui é a dimensão X aqui, ó. Mede 5, né, dimensão X. Altura da caixa, dimensão Z, 4 centímetros, né, 2 mais 2 aqui, 4 centímetros. E a espessura da caixa em Y aqui, né, 2 centímetros para cá. Fiz as 3 marquinhas, desenho aqui, ó, as arestas da caixa, faço as faces da caixa e as faces de trás da caixa ali. Bem, isso a gente já passou, né? Então, sempre começamos desenhando o volume de desenho nessa técnica aqui. Tem outras formas de fazer, mas essa é a forma mais simples inicial que a gente começa. Bem, agora nós vamos planejar os cortes da caixa, né? Que a gente vai fazer cortes nessa caixa aqui que a gente desenhou para ir refinando o objeto, como se a gente estivesse esculpindo essa caixa. Então, vou fazer um corte perpendicular a Z, separando a parte de cima da parte de baixo da caixa. A parte de baixo é cheia e a parte de cima tem um espaço vazio e a pirâmide aqui. Então, vou fazer esse corte perpendicular a Z, passando aqui, ó, 2 centímetros do ponto O. Tá? Então, desenhei aqui o corte, né? 2 centímetros, o meu corte. Fiz a marquinha no 2 centímetros aqui, ó. Tá? Vou fazer aqui no 2 centímetros do eixo Z e vou traçar esse corte separando a parte de cima da parte de baixo. Beleza? Agora, no bloco de cima, eu tenho dois pedaços. Eu tenho o lado da esquerda aqui, né, com 2 centímetros, e o lado da direita, que é a caixa que contém a pirâmide. Então, vou fazer um corte aqui, ó, separando a minha peça, um corte perpendicular ao eixo X, tá?
Daqui até aqui medem 3 centímetros, tá? O total é 5, né? Daqui até aqui, ó, vai passar no 3. Então, eu vou ali e faço o meu corte, né? Passando no 1, 2, 3 do eixo X, tá? 3 centímetros. Essa medida aqui é essa medida aqui, ó. Vou lá e traço o corte. A minha pirâmide vai estar no bloco perto do ponto O, né? Tá vendo o ponto O aqui? A pirâmide está no bloco perto do ponto O. O ponto O está aqui, a pirâmide está no bloco perto do ponto O. E esse bloquinho aqui é o bloquinho vazio da figura, aqui a parte vazia, não tem nada do lado de lá, né? Então, falta eu encontrar o vértice da pirâmide, né? Vamos encontrar o vértice da pirâmide como? Ele está bem no centro dessa face de cima aqui, o vértice. Então, eu vou desenhar as duas diagonais para achar o vértice da pirâmide aqui no meio. Ó. Desenhei as duas diagonais, achei o vértice da pirâmide, tá? E agora eu tenho todos os vértices necessários para desenhar esse poliedro aqui, tá? Venho e começo a traçar o meu poliedro. Então, desenhei as faces de baixo, desenhei a pirâmide ligando esses 4 vértices ao vértice ali da pirâmide, né? Liguei esses 4 caras aqui e completei a caixa lá atrás, ligando as outras arestas que estavam faltando. E assim eu termino a minha peça, né? Ficou bem parecida com essa, logicamente aqui está com a precisão correta, terminando assim a minha pecinha, a minha isometria. Beleza?